Olá, eu sou o juiz Fábio Gomes, juiz auxiliar da Escola Judicial do TRT do Rio de Janeiro, e hoje vamos apresentar aqui mais um programa de entrevistas Leituras Teóricas. O nosso convidado de hoje é o meu querido amigo, desembargador do trabalho, Jorge Orlando Sereno Ramos. O Jorge é juiz do TRT da Primeira Região desde 1993. Ele se graduou em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas não parou por aí. Ele também cursou MBA em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas, fez pós-graduação no curso de Altos Estudos de Política e Planejamento Estratégico da Escola Superior de Guerra e também fez o seu doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais na Universidade del Museu Social Argentino. E, além de magistrado, obviamente, Jorge Orlando também exerce a docência na Universidade Cândido Mendes, na UniLaSalle. E, nesse ano de 2022, ele publicou o seu novo livro, intitulado Justiça do Trabalho e o Sistema de Precedentes do Novo CPC, Novos Procedimentos de Uniformização de Jurisprudência com Observância Obrigatória. E é exatamente sobre essa obra que nós vamos aqui bater um papo no dia de hoje. Jorge, é um enorme prazer tê-lo conosco aqui no Leituras Teóricas, né? Essa entrevista já está marcada há um tempo, conseguimos finalmente alinhar nossas agendas. E, para começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, né? Você sabe tão bem quanto eu que houve no Brasil, de uns anos para cá, sobretudo após a Constituição de 88, uma explosão da litigiosidade. Se eu não me engano, a última estatística do CNJ gerava na casa de 80, 90 milhões de processos em tramitação. E certamente isso foi um dos fatores que levou a esse consenso legislativo e doutrinário em torno da criação, né, de técnicas de uniformização da jurisprudência, porque essa insegurança, a imprevisibilidade, ela estimula o litigante a demandar, e agora que você no segundo grau está vendo isso de perto, né, a recorrer o máximo possível. E daí vieram essas novidades do CPC de 2015, que são o incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, e o incidente de assunção de competência, o IAC. E aí, passados 7 anos, eu te pergunto, você acredita que esses instrumentos eles colaboraram para a melhoria da confiança no sistema judicial e também para a eficiência da tramitação ou do processo como um todo? Boa tarde, é um prazer estar aqui nessa entrevista desse programa Leituras Teóricas, organizado pela Escola Judicial do TRT da Primeira Região. É um prazer estar aqui sendo entrevistado pelo colega Fábio Gomes, meu colega docente também, né? E aqui vai ser uma oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre o tema central desse livro em que eu abordo a aplicação desses precedentes com observância obrigatória previsto no CPC de 2015 no âmbito da nossa Justiça do Trabalho. Fábio, respondendo então a essa sua primeira indagação, o que tínhamos no Brasil era aquele modelo clássico da prestação jurisdicional lá do século XIX ainda, né? Em que tínhamos a solução de uma demanda individual e a decisão judicial transitada em julgado, ela estabelecia a coisa julgada em relação àquele processo específico. Isso fazia com que tivéssemos dissensos em relação a lides idênticas. E, claro, que o cidadão comum não consegue entender isso. Não é? Por que um colega reclamou adicional de insalubridade, é um exemplo que eu estou dando, tendo trabalhado durante o mesmo período no mesmo setor, realizando as mesmas tarefas, obteve êxito num determinado juízo e não obteve êxito em um outro juízo, sendo uma questão tão específica, tão técnica, não é? Claro que esse exemplo e muitos outros que poderiam ser dados traz um descrédito ao Poder Judiciário, e isso não é só no âmbito da Justiça do Trabalho, não é, Fábio? Então, evoluiu a nossa legislação processual
com o CPC de 2015, que veio a substituir o nosso Código de Processo Civil de 73, com esses dois institutos, o IRDR, né, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e o IAC, o Incidente de Assunção de Competência. Esses dois institutos, o IRDR e o IAC, procuram uma solução para as demandas de massa, muito mais até o IRDR. Do IAC eu vou ter oportunidade de falar um pouquinho mais em relação às diferenças entre um instituto e o outro. O que buscou o legislador nacional com a criação desses dois institutos com o novo Código de Processo Civil foi facilitar, foi simplificar a uniformização de jurisprudência. Desde a origem dos dissensos, ou seja, uma causa piloto é encaminhada para os tribunais, inclusive os tribunais regionais, e através de uma única decisão do colegiado, na sua composição plena, se tem, então, a solução para aquela questão de direito. E os processos que ficaram sobrestados aguardando aquela solução devem ter a observância obrigatória, a decisão, então, exarada, inclusive no âmbito regional. O que é interessante é que o IRDR, Fábio, ele pode ser demandado pelas próprias partes, ainda quando o processo se encontrar em primeiro grau, não é? Isso também poderá ser feito de ofício, inclusive pelos juízes de primeiro grau. É claro que, para que se caracterize IRDR, é preciso que haja demanda em massa e é necessário que haja dissenso, ou seja, é necessário que já se encontrem decisões divergentes sobre a mesma questão de direito. O IRDR, então, já tem previsão no nosso regimento interno aqui do TRT, através do artigo 119, e temos já, inclusive, uma estrutura montada na Comissão de Jurisprudência e Gestão de Precedentes, com o NUGEP, que é o Núcleo de Gerenciamento, para, inclusive, a pesquisa, né, jurisprudencial da divergência, que, inclusive, possa trazer todos esses elementos para a admissão do IRDR, que primeiramente passará pela presidência e, posteriormente, a distribuição para um relator. A matéria, então, é submetida ao plenário. Há a possibilidade, inclusive, de realização de audiência pública, há a possibilidade de atuação de amicus curiae e, finalmente, sendo aprovada uma tese na forma do incidente, essa tese jurídica prevalecente ela deve ser publicada e amplamente divulgada e devidamente observada pelas instâncias desse tribunal. Eu estou me referindo basicamente quando o IRDR se tratar de um IRDR aqui no âmbito regional. O IAC é diferente. O incidente de assunção de competência ele não terá essa caracterização de imediato de uma demanda de massa. É preciso que seja uma relevante questão de direito e com uma grande repercussão social. Mas não se confunde com o IRDR, porque para haver o IAC não pode haver demandas repetitivas. Não é? O IAC, então, ele tem essa diferenciação do IRDR. E o IAC ele não pode, esse incidente, ser objeto de imediato de iniciativa das partes.
e tampouco do juízo de primeiro grau. É preciso que a turma ou a seção especializada, de acordo com o artigo 119-A do nosso regimento interno, que uma turma ou a seção especializada, de forma colegiada, apresente esse incidente para ser resolvido no plenário. Então, há essa distinção entre IRDR e o IAC. Então, eu entendo, sim, que precisávamos ter, para observância dos princípios constitucionais, principalmente do da duração razoável do processo, meios e ferramentas mais modernas, como essas, para a uniformização da nossa jurisprudência. Concordo com você, Jorge. Eu vi que você se aprofundou no estudo e chegou a analisar os instrumentos semelhantes a esse que existem nos Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, se não me engano, até a Alemanha também, você abordou no livro, né? E todos eles inspiraram o legislador brasileiro. O que você viu de interessante nesses outros modelos do direito comparado, que você poderia nos destacar? Perfeito, Fábio. Ótima pergunta. De fato, eu fiz um estudo do direito comparado na temática do livro. Os precedentes têm origem lá no sistema do common law, não é? Sistema do common law bastante distinto do nosso sistema original, que é o civil law, né? Que herdamos aí dos latinos, né? Dos povos latinos, principalmente do direito romano. E o common law, predominantemente no direito inglês e no direito norte-americano, tem a prevalência da tradição oral, da valorização dos debates nos tribunais. Porém, nem o direito inglês, nem o direito norte-americano conhecem esses incidentes de resoluções de demandas repetitivas. Seus institutos processuais para a solução de demandas de massa são outros, não é? Eu tive a oportunidade de acompanhar a entrevista com o colega John Henden, que ele abordou muito bem o sistema processual norte-americano, desmistificando muita coisa que se publica no Brasil a respeito do direito do trabalho nos Estados Unidos, e até mesmo quando se fala da inexistência de uma justiça do trabalho nos Estados Unidos, o que, obviamente, não é verdade. Mas o paradigma mais próximo do que foi adotado no CPC de 2015, e a própria exposição de motivos do CPC trata disso, o paradigma mais próximo é o modelo alemão da causa piloto, que foi adotado primeiramente lá no Tribunal Administrativo de Munique, naquele caso Telecom, envolvendo direitos do consumidor. E, em 2005, o legislador alemão ele aprova a Lei de Introdução ao Procedimento Modelo, que passou a ser, inclusive, muito utilizada por investidores no mercado de capitais. Então, eu fiz também no meu livro um estudo dos precedentes no direito português. E também é recente a aplicação de precedentes no direito de Portugal. E muito utilizado também esse modelo adotado já agora no final do século XX, início do século XXI, na Alemanha. O modelo português também se inspirou nesse modelo alemão, não é? É completamente diferente da class action dos americanos, né? Utilizada principalmente porque as demandas nos Estados Unidos são caríssimas, né? Então, os grandes escritórios utilizam dessa ferramenta para até justificar demandas trabalhistas, por exemplo.
É verdade, lá, sem a demanda da class action, né, às vezes a ação fica até inviável sob o ponto de vista do custo-benefício, né, do trabalhador, no caso de uma discriminação, algo do gênero, não fica nem interessante, porque, por incrível que pareça, a maior parte da indenização acaba indo para os honorários advocatícios, né? Quem nos disse isso foi um juiz americano uma vez que a gente foi num congresso da NAMATRA em Washington. Eu acredito que você estava lá também, né? O Peter Ness. Eu estava. Ele, a maior parte vai, quando é individual, vai para o advogado. Então, a class action, ela muda um pouco esse panorama. E pensando de volta aqui para o Brasil, Jorge, você acredita que essa importação ela foi bem feita? Né? Lembrando aí do velho Miguel Reale, né? do elemento inexoravelmente cultural do direito, né? Você acredita que esses institutos eles foram bem assimilados pelo direito processual brasileiro ou você acha que deveria ter ocorrido algum ajuste peculiar à nossa realidade? Olha, eu vejo a necessidade de alguns ajustes. Por exemplo, o incidente de assunção de competência, ele tem sido pouquíssimo utilizado. E mais um detalhe, a doutrina tem defendido a possibilidade do relator aplicar o princípio da fungibilidade e, se não for o caso de se julgar como IAC, como incidente de assunção de competência, pela caracterização de demanda repetitiva, o próprio relator, aplicando o princípio da fungibilidade, converter num IRDR. Não é? Porque muitos IACs têm sido extintos sem resolução do mérito pela caracterização de demandas repetitivas. Aqui no nosso tribunal, não há nenhum julgamento de mérito de IAC, exatamente em razão disso. Então, há necessidade de ajuste, há uma necessidade de aperfeiçoamento. Eu tenho, inclusive, defendido isso, defendo essa tese no meu livro, não é? E tenho defendido também no âmbito da Comissão de Jurisprudência e Gestão de Precedentes. Eu sou membro integrante, fui eleito para compor a nossa Comissão de Jurisprudência e Gestão de Precedentes. Eu tenho defendido uma reforma do nosso regimento interno para possibilitar que o próprio relator faça essa conversão quando o IAC venha a se caracterizar como uma demanda repetitiva. Nesse outro ponto... problema... Desculpe, pode falar. Não, eu concordo com você, assim, porque eu ia te perguntar justamente sobre isso, sobre a questão do impacto dessas mudanças na nossa jurisdição, no nosso segmento judicial mesmo, né? Porque, às vezes, eu tenho a impressão que os juízes, e sobretudo os desembargadores, não têm o treinamento, né, para o manejo dessas ferramentas que são novas, na verdade. A escola até vai promover esse ano, vai repetir um curso que ela já deu no passado, a gente vai repetir esse ano um curso sobre RDR, sobre assunção de competência, porque, de fato, às vezes, cria um estranhamento e deixa-se passar valiosas oportunidades para a gente poder uniformizar questões que ficam, né, repetindo-se a exaustão no primeiro grau, um volume gigantesco de processos que nós já temos e podendo resolver no atacado, né? Porque a grande sacada dessas uniformizações são essas, né? Você resolve no atacado e tira daquela loteria, né, daquele varejo do dia a dia das varas, né? É verdade, Fábio. E uma questão fundamental. IRDR e IAC vieram para proporcionar uma razoável duração do processo. Muitas vezes, o que tem acontecido é o sobrestamento de uma quantidade enorme de processos por um tempo demasiado. Então, é necessário também que o sobrestamento seja no mínimo tempo possível. Porque ficarmos com milhares de processos, muitas vezes no Brasil inteiro, principalmente quando o sobrestamento é lá do Supremo Tribunal Federal,
e não se observar o tempo máximo de 1 ano do sobrestamento, isso, claro, bate de frente com a pretensão da duração razoável do processo. Uma outra questão que eu também gostaria de destacar é a seguinte: na pendência do julgamento do IRDR, Fábio, é importante que os juízes do primeiro grau prossigam com a instrução do feito, que não façam sobrestamento na distribuição da petição inicial. Devem realizar toda a instrução e sobrestar apenas aquela questão de direito que deu origem ao incidente, ao IRDR, ou ao IAC, se for o caso. Porque o que eu tenho observado é que, a partir da distribuição da petição inicial, muitos colegas observam que a matéria que envolve matéria de direito, objeto de IRDR ou IAC, e desde então já faz o sobrestamento, quando, na verdade, é necessário realizar a instrução, né, principalmente das questões fáticas, julgar os demais pedidos, porque a característica do processo de trabalho é esse, né, Fábio? Pluralidade de pedidos, né? Reclamações plurimas, aí usando o jargão mais tradicional que a gente adota aqui na Justiça do Trabalho. E então, a partir do julgamento do IRDR, é que teria o prosseguimento só daquele único item que ficou sobrestado para julgamento. O CPC de 2015 nos permite isso, né? O julgamento parcial, né, dos pedidos. Então, assim, num levantamento mais geral, esses seriam assim, os ajustes que eu veria como os mais necessários. Ajustes, inclusive, práticos, né? E que não precisaria nenhuma alteração do 972, por exemplo, do CPC. São questões práticas mesmo que sendo objeto de ajuste, já dariam uma eficácia, uma efetividade maior ao Instituto. É verdade. E eu vou mais além, eu diria que se um dia viermos a ter um código de processo do trabalho, né, a gente podia aproveitar a chance de aperfeiçoar esses instrumentos e uniformização que existe no CPC e deixá-los mais voltados para essa realização prática e veloz do processo, porque é o outro lado da moeda, né? Se você ganha com a isonomia de tratamento da uniformização, se não fizer o que você falou, né, de continuar a instrução, né, as matérias de fato você dá andamento, corre-se o risco de paralisar o processo como um todo e aí ficarmos anos aguardando uma decisão, atrasando todas as demais, num processo que às vezes tem 20, 30 pedidos, como a gente está cansado de ver no dia a dia, né? Jorge, e os tribunais superiores, né? Já partindo para outro tipo de precedente vinculante, saindo do segundo grau, a gente vai para a terceira instância, ou quarta, lá no Supremo Tribunal, né? Como você sabe bem, eu sou um crítico severo, né, desse principiologismo brasileiro, né? E aí eu te pergunto, você não vê um certo risco ao Estado de Direito quando ministros, a partir dessa teoria principiológica, eles podem criar normas jurídicas vinculantes ou mais vinculantes do que a própria lei? Porque é o que eu sempre digo, né? Porque a lei, no Brasil, em especial onde você tem controle difuso e concentrado de constitucionalidade, ela sempre pode ser invalidada dentro do judiciário. Agora, o precedente vinculante não. Se ele é descumprido, você tem aquele atalho processual turbinado, que é a reclamação, e você tem uma possibilidade muito rápida, né, de trazer as coisas para o estado pré-determinado, estado de coisas pré-determinado judicialmente. Então, como é que você acha possível a gente compaginar, compatibilizar essa visão principiológica com os precedentes vinculantes dentro de um Estado que se propõe democrático e de direito? Fábio, eu também sou um crítico antigo do que se convencionou chamar de ativismo judicial. E sou um crítico
desde a década de 80, né? Quando havia muito ativismo judicial no primeiro grau, no segundo grau. Hoje, o que a gente tem observado é, em demasia, ativismo judicial, inclusive nos tribunais superiores, para não falar no Supremo Tribunal Federal. Aqui no Brasil, como você já destacou, nós temos o controle difuso de constitucionalidade, inclusive no âmbito do primeiro grau, e temos o controle concentrado de constitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal. Esse controle difuso de constitucionalidade, no segundo grau, tem que observar a reserva de plenário. Não é? Nós, numa turma do tribunal, por exemplo, não podemos declarar a inconstitucionalidade de um determinado dispositivo legal. Para fazê-lo, temos que apresentar uma arguição de inconstitucionalidade para ser apreciado no pleno do tribunal, não é? Então, coisa que o juiz de primeiro grau faz de maneira monocrática na sua sentença. O que ocorreu é que, a partir da reforma constitucional 45, se criou essa figura da reclamação constitucional, que é uma vocatória. E o Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, tem aplicado decisões revocatórias de sentenças e, inclusive, de acórdãos, muitas vezes não fazendo nem a análise do distinguish. Né? Recentemente, nós tivemos uma decisão envolvendo a discussão do motorista autônomo, se há ou não há vínculo empregatício, porque com a reforma legislativa há uma forte divergência se a competência é da Justiça do Trabalho ou não, né? Quanto à caracterização da relação jurídica empregatícia ou não, e tivemos, em reclamação constitucional, um entendimento lá do Supremo Tribunal Federal que a competência, inclusive para declarar a relação empregatícia, seria da Justiça Comum. O que, data vendo, me parece um equívoco, não é, Fábio? Então, sim, o que tem acontecido é que, através de reclamações constitucionais, como você disse, decisões ultravelozes, o Supremo tem tomado decisões, no mínimo, controvertidas, não observando, como eu falei, sequer distinções ou aplicações diferenciadas daquilo que tem a previsão como precedente. E esse é um grave problema que a gente tem enfrentado atualmente, inclusive no âmbito da Justiça do Trabalho. É verdade. E, Jorge, caminhando para o fim, a minha pergunta agora tem a ver com tecnologia para você, né? Aqui, como bem lembrar, a Daniela, inclusive, é uma pessoa que está aqui da Escola Judicial, né? Ela é uma pessoa muito envolvida com projetos de tecnologia e inovação que a gente vem desenvolvendo, né? Inclusive num grupo de estudos que nós criamos na Escola Judicial com essa finalidade, né? E nós estamos desenvolvendo no nosso tribunal um programa, um algoritmo, né? Uma inteligência artificial capaz de identificar IRDRs e IACs. E aí eu te pergunto, você é um cético em relação à tecnologia ou você acredita que ela pode efetivamente nos auxiliar na melhoria da prestação jurisdicional? Pois é, Fábio. Tanto eu quanto você somos magistrados dessa geração que aprendeu a manejar essas ferramentas tecnológicas. Eu, quando ingressei na Justiça do Trabalho em 1993, Fábio, a ferramenta mais moderna que nós tínhamos dentro de uma junta de conciliação e julgamento era uma máquina elétrica com aquela margarida. E era uma só, era uma máquina elétrica só,
na sala de audiências, porque na secretaria eram máquinas de escrever tradicionais e manuais. E, a partir de 93, fomos gradativamente substituindo aquelas fichas de acompanhamento de processo por um sistema de acompanhamento processual, não é? Ainda na linguagem de DOS, aquelas tecnologias ainda muito atrasadas no Brasil, né? Porque nós ingressamos com muito atraso aqui no Brasil na era da informática, e fomos, ao longo desses anos em que atuamos na Justiça do Trabalho como magistrados, experimentando muitas ferramentas tecnológicas, até chegarmos ao processo judicial eletrônico, né, Fábio? Substituindo completamente os processos físicos. E fomos aprendendo na marra, né, Fábio? A manejar todas essas ferramentas. Hoje temos ferramentas importantes, inclusive na fase de execução, para a satisfação do crédito trabalhista. Com relação ao desenvolvimento da inteligência artificial, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se utilizam dessas ferramentas para identificarem temas para as suas teses prevalecentes. Mais de 1.000 temas já estão elencados lá no Supremo Tribunal Federal e no STJ para serem objeto de teses prevalecentes com repercussão geral, Fábio. Aqui, no âmbito regional, é que ainda estamos muito atrasados com relação a isso, não é? Inclusive, recentemente, a Corregedoria Geral esteve aqui, nesse ano de 2022, realizando a correção ordinária e reiterou em seu relatório a necessidade de sermos mais eficazes na uniformização da nossa jurisprudência. Eu, no meu livro, aponto a timidez, não só do nosso Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, mas a timidez da Justiça do Trabalho como um todo na uniformização de sua jurisprudência através de RDR e IAC. Vou dar um exemplo do maior Tribunal Regional do Trabalho do país, que é o da 2ª Região de São Paulo, que tem um IRDR, né? Segundo o relatório da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Essa timidez também é do Tribunal Superior do Trabalho, Fábio. Então, enquanto o Supremo e a STJ têm utilizado a inteligência artificial já para identificar 1.000 processos, né? 1.000 processos, ou melhor, 1.000 processos, não, 1.000 temas, né? Diferentes para teses prevalecentes com repercussão geral, por aqui ainda estamos com uma timidez muito grande e certamente precisaremos utilizar melhor essas ferramentas de inteligência artificial para atingirmos esse objetivo. Eu concordo. Eu acho que esse é o caminho para o judiciário, porque com escassez orçamentária, né, de pessoal e com um volume de processos que não diminui, né, apesar da produtividade gigantesca dos juízes, desembargadores e ministros brasileiros, acho que a tecnologia vai ser a nossa boia de salvação. É essa a impressão que eu tenho. Mas, Jorge, muitíssimo obrigado aqui pela sua participação no Leitura Teóricas, né? Eu recomendo fortemente, com entusiasmo, o livro do Jorge, A Justiça do Trabalho e o Sistema de Precedentes do novo CPC, Novos Procedimentos de Uniformização de Jurisprudência com Observância Obrigatória. E passo a palavra para você fazer suas considerações finais. Fábio, eu agradeço a direção da Escola Judicial do TRT da Primeira Região pela oportunidade de participar dessa entrevista do programa Leituras Teóricas. Parabenizo pelos eventos anteriores já realizados. É importante valorizar a nossa prata da casa. A nossa prata da casa aproveitou bem
esses últimos 2 anos para a produção acadêmica. Você, Fábio, que é um importante produtor acadêmico aqui da nossa casa, inclusive orientando alunos a nível de pós-graduação, tem feito um brilhante trabalho aqui, juntamente com o nosso desembargador Leonardo Pacheco, à frente aqui da Escola Judicial, e tem sido sempre um imenso prazer participar das atividades aqui no âmbito da nossa escola. Eu quero dizer que o meu livro tem sido distribuído, inclusive, nessas plataformas de vendas de e-commerce, como, por exemplo, a Amazon. Então, quem tiver interesse pode recorrer a essas grandes lojas virtuais, ou também aqui a livraria do nosso amigo Wilsinho, né? Conhecido por todos nós que são operadores do direito do trabalho aqui no Rio de Janeiro. Foi na livraria do Wilsinho que eu tive o prazer de realizar o lançamento do meu livro, onde recebi os amigos para uma dedicatória. Então, eu agradeço muito, Fábio, por essa oportunidade. Nós que agradecemos, foi um prazer e uma honra tê-lo conosco. É sempre bom contar com a participação e a colaboração de juízes estudiosos, né, que estão há décadas contribuindo para a melhoria da justiça brasileira. Foi um grande prazer, Jorge, e a você que está nos assistindo, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo Leituras Teóricas.